Vida e Saúde já está de volta, agora é hora de papo sobre nutrição e nutrição para quem realmente importa. Na verdade, para todos nós, né, Anne? Mas a criançada realmente merece uma atenção especial. Para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui a Anne Metzner. Ela é nutricionista, parceira do Vida e Saúde. Obrigada, viu, Anne? Eu gosto muito quando você vem aqui ajudar a gente a esclarecer dúvidas. E a gente já falou sobre comida de criança, mas as dúvidas, elas surgem a todo momento. É verdade. Você tem dúvida em casa sobre o que dá para o seu filho levar para a escola? Você tem dúvida sobre o que ele anda comendo lá, a despeito do que você põe na lancheira para ele? Anne, é um desafio. É, muito. E a dúvida das mães frequentemente, né? O que eu vou colocar de lanche para o meu filho? Infelizmente, a gente vê com muita frequência aqueles lanches rápidos e mais fáceis que a gente encontra nos grandes supermercados. Que a gente já compra do pacotão para durar o mês inteiro. Isso, porque é mais fácil, né? A gente sabe que a vida das mães é corrida, porque elas já estão inseridas no trabalho, no mercado de trabalho, trabalham o dia todo, chega à noite e ter que preparar, além do jantar, o lanche, pensar no lanche da escola, né? Para o outro dia, parece que é muita coisa para a cabeça da mãe. Realmente, é bastante. Então, às vezes, a propaganda, a indústria alimentícia, ela torna isso mais fácil para a mãe, né? Porque está lá no pacotinho, é só colocar dentro da mochilinha, da lancheira e fica mais fácil. Hoje, os sucos estão todos industrializados, né? Quando a gente não fala de refrigerantes que enviam para as crianças no lanche. E os bolinhos industrializados com muita gordura trans, todos recheados. Conservante. Os biscoitos recheados. E quando a gente vai falar em bolachas salgadas, também tem ali muita gordura trans. Então, assim, a gente tem que sair dessa rotina. O Ministério da Saúde, ano passado, ele lançou a nova... como se fosse uma cartilha do Guia Alimentar da População Brasileira. E foi muito interessante, assim, porque eles estão martelando muito em cima da ideia de se consumir muito mais alimentos in naturas e evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Inclusive, esse é um assunto que a gente vai trazer para o Vida e Saúde também, que é a pirâmide não está mais sendo muito usada, está sendo mais usada a quantidade de grupos de alimentos. Natura, processados menos e ultraprocessados, se puder eliminar, melhor. Isso, é porque a pirâmide ela foi usada por muito tempo. Ela é super ilustrativa, mas a gente viu que as pessoas têm dificuldade em interpretar a pirâmide, né? Então, ficou tipo, tem o tópico principal desse guia, que são tipo 10 dicas super fáceis que se aplicam em todos os momentos da vida. Agora, existem alguns nutrientes que a gente não pode deixar de colocar na lancheira das crianças. Dá pra gente falar rapidamente sobre quais são esses nutrientes? Vamos lá, existem 3 macronutrientes no grupo dos alimentos, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, né? Então, a gente tem que pensar que todos esses nutrientes têm que estar inseridos, né, no lanche. Então, tem que ter ali a proteína, tem que ter ali o carboidrato e tem que ter ali o lipídio, né? Lipídio que, traduzindo, seria alguma forma de gordura. De gordura, de preferência saudável, né? Não saturada, não de origem animal, para evitar, né, que os níveis de colesterol se elevem. Então, assim, se tiver tudo isso de uma forma mais saudável, os micronutrientes vão estar inseridos dentro dos macronutrientes. Esses dias uma amiga minha me disse o seguinte, Anne, olha, meu filho estava dando muito trabalho para comer e aí eu conversei com ele sobre os nutrientes, uma criança pequena de 3 ou 4 anos, sobre a necessidade dos nutrientes e aí eu peguei algumas fotos de crianças pelo mundo e mostrei a diferença de uma criança bem nutrida e de uma criança pobre, desnutrida. E aí ela falou, olha, surtiu efeito. Porque às vezes a gente se empenha tanto em preparar o lanche, e essa é uma dúvida que, essa pauta desse nosso assunto aqui, é uma dúvida de uma telespectadora que mandou pra gente. E às vezes a criança não tá nem aí, ela tá além ela não tomou consciência dessa importância.
quando a gente fala de carboidrato, quando a gente fala de lipídios, parece uma coisa difícil, mas as crianças entendem. Entendem e elas sabem. Eu dou aula para crianças de 1 a 6 anos. Tem uma diferença da de 1 ano e meio que está aprendendo a falar e da de 6. Mas é incrível. Toda vez que eu vou dar a próxima aula, elas lembram do conteúdo anterior e sabem que no brócolis tem cálcio, elas sabem que a laranja tem vitamina C, elas sabem disso e elas levam para casa, porque nas reuniões dos pais, os pais comentam isso conosco. Depois que foi inserido a aula de educação nutricional na escola, o meu filho passou a comer melhor, ele está comendo uma variedade maior de alimentos, porque na escola ali se tem uma aula de culinária, a criança tem envolvimento com o alimento, né? Ela pega o alimento na mão, ela sente a textura, o sabor, inclusive, o cheiro. na própria TV tem muito programa de culinária Tem hoje. bastante, infantil. Infantil, inclusive. Agora, vamos falar então um pouquinho sobre como montar um lanche que contenha esses 3 macronutrientes presentes. Vamos para essa opção aqui, a primeira opção. A gente tem uma fruta, que é uma laranja. Isso, ali a gente tem presente, além do açúcar natural, que é a frutose, né? Tem os sais minerais, as vitaminas, e ela também é uma fonte de carboidrato, né? E esse pãozinho de coco, ele além de ser fonte de carboidrato, ele também tem proteína, porque ele tem a farinha de trigo, né, que é rica em proteína, né? Tem o glúten, tem o coco, né? Não é assim uma quantidade exagerada, né? Mas tem ali presente também um pouco da fruta, mas assim, a gente pode... tem 2 frutas, tem o coco e a laranja, não tem problema. Porque o coco ali só tá praticamente... Ele está de enfeite aqui, na verdade, né? É um pãozinho só para dar um saborzinho. Isso. E você pode fazer o pão. Tem criança que gosta de uva passa, coloca uva passa. Tem criança que gosta de maçã, coloca a maçã. E aí tem o suco de uva. Ali a gente contém ferro, né? Aqui a gente também... o que é interessante assim... Aqui a gente tem o ferro e tem a laranja da vitamina C. Os 2 complementam. Essa combinação é bacana. Isso, porque vai ajudar na absorção maior do ferro, né? A vitamina C, ela sempre está de mãos dadas, tem que estar de mãos dadas com o ferro, para ter uma absorção maior numa dieta vegetariana. Tá? Então, esse lanche aqui já seria um lanchinho bacana. Seria. Vamos passar para a próxima opção, para você ver que não é assim tão difícil, que você não vai ter que se descabelar para montar lanche em casa. Essa é uma segunda opção. Isso, aqui a gente colocou uma água de coco, né? Essa aqui é natural. É natural. Uma fatia de pão. Você pode colocar de opções de recheio um patê, pode colocar melado, pode pôr mel, pode colocar pasta de amendoim, né? Temos uma geleia de fruta. Um patê que a gente prepara aqui, que inclusive tem no nosso blog, bem bacana, um patezinho salgado, para evitar o consumo da margarina, da maionese, do requeijão. Isso, das gorduras saturadas e trans, né? Evitar. E o detalhe daqui, gente, é que é um pãozinho, olha, integral. Isso, e criança come. Criança come pão integral. Tem pais que acham que não, que é só pra gente adulto. Mas crianças precisam também de uma necessidade de fibras. Às vezes, é aí que está pecando o pai e a mãe, porque dá só pão branco e a criança às vezes tem dificuldade intestinal, né? Então, pode comer pão integral sem problema nenhum. E aí, mais uma opção de fruta. Ali a gente colocou um mamão, mas pode ser qualquer outro tipo de fruta. Lembrando que aqui a gente colocou de amostra, a laranja não está descascada, o mamão também não, mas assim... É interessante colocar a fruta sempre num potinho, né? Descascado, às vezes com um garfinho, uma colherinha para facilitar. Porque daí a gente acaba incentivando mais o consumo. Porque quando a criança olha assim uma laranja, uma maçã inteira, às vezes não come. Né? Então tem que apetecer, facilitar a vida da criança. Também não vai mandar tudo amassado, mas faz os pedacinhos, manda um garfinho divertido. E aqui a gente ainda tem uma terceira opção. Isso, aqui a nossa fonte de proteína é através do leite de soja, né? Ali pode ser colocado um cacau, pode ser batido uma fruta junto, né?
o pão ali também com essas outras opções que a gente colocou. E aqui a gente tem 2 opções de frutas, Isso. por quê? Não é para mandar as 2 opções juntas, mas a gente colocou as frutas secas para ter uma outra opção. Na questão da facilidade do dia a dia, a fruta seca é uma delas, né? E ela tem vantagens nutricionais também? Tem, é claro que sempre vai perder, né? Porque o processo ali, houve um processo de Perdeu desidratação. E, então, assim, os nutrientes reduziram, mas não tanto assim, né? Para mandar de vez em quando, você pode usar uma banana passa, uma uva passa, um damasco, né? Abacaxi, a gente encontra também, mamão. De vez em quando, é importante a gente, num país tropical, a criança ter o contato com a fruta in natura. Sim, né? a fruta da época, porque a gente vai economizar e o sabor dela vai ser mais gostoso. Mas essa questão da fruta seca é uma opção. A mesma opção também, que a gente não colocou aqui, mas do grupo de oleaginosas, as castanhas, né, as nozes, também é uma outra opção. Tá? No caso, por exemplo, nesse caso aqui, se eu colocasse um pão integral, o suco de uva, que não seria mais uma fonte de proteína, dava para colocar uma castanha aqui, se o pãozinho não fosse de coco. Dá para pôr. Agora, olha só, você que é bom de matemática, nesse caso aqui, só para esclarecer, é uma ou outra fruta, não precisa mandar todas. Isso. Se você é bom de matemática e entende um pouquinho de combinação, eu lembro da minha aula de matemática, do professor Teste explicando, você tem aqui 3 combinações com variáveis que você pode trocar. Se trocou esse pão daqui para cá, já é um outro lanche. Isso. Se mudou o suco, já é outro lanche. A coisa não é tão complicada assim. Não é. A gente aqui acaba... O ser humano parece que quer aquela coisa da rotina, né? Pega aqui, pega ali e fechou. Às vezes, assim, no final de semana, no domingo, quem sabe demandar ali uns 10, 15 minutos, pegar um papel e tentar criar, no papel mesmo, um cardápio do lanche da semana do seu filho. Colocar ele na geladeira. Tem algumas escolas que já fazem isso. Verdade, que ajuda bastante. Muito. Mas se tu não tens esse recurso, faz tu mesmo, assim, sabe? Hoje eu vou mandar isso, viu que tu tem no armário, tem na geladeira, né? Quem sabe compre mais alguma coisinha, deixe lá no estoque. E vai mandando durante a semana. Fica mais fácil do que ficar pensando, o que eu vou mandar hoje? Pelo menos fica mais prático. Com certeza fica mais prático. Eu tenho certeza que você vai até economizar. Porque se você entrar no nosso blog, por exemplo, tem biscoitinho de coco, tem biscoitinho de aveia, tem biscoitinho de passas, tem biscoitinho de amêndoas. E você pega o domingo, faz esses biscoitos, coloca lá num pote. Isso vai substituir o carboidrato aqui. E você pode chamar o seu filho para ajudar. A criança dentro da cozinha inserida no processo de fazer o alimento, ela vai achar isso muito divertido. É esse momento que você pode usar para ensiná-lo, né? Que nem a sua amiga que usou o recurso de mostrar fotos de crianças do mundo. Ali você pode usar o recurso de, olha, a laranja é de tal cor, dependendo da idade da criança que está aprendendo as cores. Já dá né? para ensinar muita coisa. Ensinar que vitamina que tem, se faz bem para a pele, para o cabelo, para o estômago. E a criança vai aprender para o resto da vida, porque é ali que ela está tendo aprendizado dentro de casa. De quebra, você já vai passar tempo com o seu filho, você já vai desenvolver ali um bom relacionamento, estreitar laços. Enfim, muita coisa boa pode acontecer a partir de uma simples montagem de lancheira. Anne, obrigada, viu, pela participação e por nos ajudar a desmistificar esse assunto que causa muita angústia e muita dúvida para os pais. Sim. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta vai ter receita por aqui. Você vai aprender crepe. É daqui a pouquinho, não sai daí não.